Você não perdeu o desejo. Ele foi roubado e você nem percebeu. Não foi de um dia para o outro. Não veio com aviso. Veio devagar. Começou com aquele cansaço ao acordar que você achou que era normal. Com o corpo mais lento, a mente mais embotada e olhar sem aquela fome antiga. Só que aqui vai a verdade. A queda do desejo não tem a ver com idade, e muito menos com perder o interesse. Tem a ver com o corpo enviando sinais, silenciosos, invisíveis, mas brutais. Sinais que ninguém te ensinou a decodificar. Sinais que avisam que sua vitalidade está vazando, centímetro por centímetro. E se você continuar ignorando, vai acordar um dia sem força, sem tesão, sem propósito. A questão real é: quando foi a última vez que você acordou com o corpo aceso, firme, pronto? Porque o desejo que você quer de volta não nasce no sexo. Ele nasce no abdômen, no glúteo, na respiração, no movimento que você parou de fazer sem nem perceber. Este vídeo não é sobre hormônios. É sobre recuperar o território do corpo. Porque só quando o corpo lembra quem você é, o desejo volta. E hoje, você vai descobrir onde tudo começa. Durante muito tempo, ensinaram aos homens que desejo está diretamente ligado ao desempenho sexual. Como se tudo que envolvesse a perda do apetite fosse culpa da libido, da rotina ou até de problemas no relacionamento. Mas essa ideia, além de incompleta, esconde uma verdade muito mais profunda. A perda do desejo não começa no quarto, ela começa quando o corpo começa a perder sua força vital. Quando um homem acorda sem energia, com a cabeça pesada, sem vontade de se movimentar, de fazer o básico do dia, isso já é um sinal. Um aviso silencioso de que algo está se apagando por dentro. O desejo, nesse caso, não é o ponto de partida. É o termômetro de algo maior, a vitalidade. A energia que move o desejo nasce no corpo. E quando esse corpo já não se sente mais forte, ativo, potente, o cérebro entende que não vale a pena desejar. O que muitos confundem com problemas de libido, na verdade, é o reflexo de um corpo que não sente mais vontade de reagir, de lutar, de se mover com firmeza. A verdade é que o desejo é como um fogo, mas esse fogo não se mantém aceso sozinho. Ele precisa de oxigênio. E no corpo masculino, esse oxigênio se chama movimento, se chama força, se chama presença. Quando o corpo para, o fogo apaga, e junto com ele, vem o silêncio, a apatia, a sensação de estar vivendo no automático. O primeiro passo é entender que esse eu, de achar que desejo é só sexo, te distancia de recuperar o que perdeu. Porque enquanto você estiver olhando para o lugar errado, vai continuar sem resposta. O verdadeiro desejo nasce de um corpo que ainda sente vontade de existir por inteiro. E é por aí que a transformação começa. À primeira vista, ninguém imagina que a falta de desejo pode ter ligação direta com os músculos. Mas é justamente aí que mora um dos segredos mais ignorados do corpo masculino depois dos 55 anos. Porque enquanto a cabeça tenta entender o que está faltando, o corpo já está sinalizando há muito tempo que perdeu parte da sua base, a força muscular. Existe um processo silencioso chamado sarcopenia. É a perda natural de massa muscular com o passar dos anos. Só que, diferente do que se pensa, essa perda não afeta apenas o físico. Ela tem impacto direto no cérebro, no humor, na autoestima, sim, também no desejo. Quando o corpo vai ficando mais fraco, o cérebro interpreta isso como um sinal de fragilidade e começa a reduzir a produção de hormônios ligados à vitalidade, à motivação e ao prazer. A musculatura profunda, principalmente aquela que sustenta o abdômen, o quadril e o assoalho pélvico, tem um papel decisivo na forma como o homem se percebe. Um corpo que já não sustenta o próprio peso com firmeza, que sente dificuldade para levantar da cadeira ou para caminhar com estabilidade, acaba passando para o cérebro uma mensagem perigosa. Você já não é mais tão capaz. E é essa sensação de inutilidade que se infiltra, pouco a pouco, no desejo. Porque o desejo nasce da potência. Quando um homem sente que pode, ele quer. Quando sente que não pode mais, o querer se apaga. Não é apenas uma questão hormonal. É uma questão de identidade física. Estudos mostram que homens com mais massa muscular relatam níveis mais altos de desejo e de autoconfiança.
não por vaidade, mas porque ainda sentem no corpo a presença da própria força. E essa força alimenta o cérebro com sinais de vigor, de direção, de presença. O corpo e a mente se conectam por meio do movimento. E quando essa conexão se enfraquece, o desejo também vai embora. Devagar, em silêncio, como uma luz que vai se apagando sem ninguém perceber. Muita gente ainda acredita que a testosterona é apenas o hormônio do desejo, que ela serve para alimentar a libido e nada mais. Mas a verdade é que essa substância vai muito além do que dizem por aí. A testosterona está diretamente ligada à energia, ao ânimo, à clareza mental e à sensação de presença no mundo. É ela quem diz ao corpo: você ainda está vivo, você ainda pode. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. A testosterona não é produzida de forma automática com o passar dos anos. Pelo contrário, quanto menos o corpo se move, menos ele entende que precisa produzir esse hormônio. A natureza é simples. Se o corpo para, ela também para. E é por isso que muitos homens, mesmo sem doenças ou diagnósticos graves, começam a se sentir apagados, confusos, cansados, como se algo estivesse faltando, mas sem saber o quê. A boa notícia é que essa testosterona funcional pode ser reativada com estímulos corretos. Mas não estamos falando de academia pesada ou de treinos exaustivos. Estamos falando de movimentos simples, conscientes, que despertam os músculos certos, especialmente aqueles ligados ao centro do corpo. Quando isso acontece, o corpo entende: eu preciso de força. E aí, naturalmente, ele começa a reagir. Começa a produzir aquilo que dá vida de novo. Existe, inclusive, uma técnica muito usada no Japão. Uma simples caminhada, lenta, com a barriga contraída, como se você estivesse segurando um cinto invisível ao redor da cintura. Esse pequeno ajuste, feito com intenção, ativa áreas profundas do corpo que estavam adormecidas. E aos poucos, o cérebro recebe um novo sinal: o corpo voltou. E quando o corpo volta, o desejo vem junto. Não como antes, mas como algo ainda mais poderoso: o desejo de viver com presença e direção. Existe um inimigo silencioso no cotidiano da maioria dos homens acima dos 55 anos. Ele está dentro de casa, no trabalho, no caminho da sala até o quarto. Um objeto comum, aparentemente inofensivo, mas que tem drenado a força, a estabilidade e até o desejo de milhares de pessoas todos os dias: a cadeira. Pode parecer exagero, mas o tempo prolongado sentado envia uma mensagem muito clara ao corpo. Uma mensagem de inatividade, de pausa, de desligamento. O corpo começa a entender que não precisa mais sustentar sua própria estrutura. E quando isso acontece, os músculos do glúteo, do quadril e do abdômen, que são a base da postura, do equilíbrio e da sensação de potência, começam a enfraquecer lentamente. Com o tempo, levantar-se da cadeira vira um esforço. Subir escadas parece um desafio. Caminhar por muito tempo exige mais do que deveria. E tudo isso vai se refletindo não só na parte física, mas também no emocional. Porque um corpo que fica tempo demais sentado também perde o senso de presença. E onde não há presença, o desejo começa a desaparecer. Existe um teste simples, mas revelador. Tente se levantar da cadeira sem usar as mãos, apenas com a força das pernas e do centro do corpo. Se isso parecer difícil, não se assuste. É só mais um sinal de que seu corpo precisa lembrar daquilo que um dia fazia com facilidade. O mais importante é entender que movimento não precisa ser intenso. Precisa ser frequente. 2 minutos por dia. Apenas isso. 2 minutos de atenção ao seu próprio corpo já são capazes de reativar a musculatura do desejo. Quando você se move com intenção, mesmo que pouco, você envia ao cérebro uma nova mensagem: ainda estou aqui. E esse simples gesto já é suficiente para reacender algo que parecia perdido. O corpo responde quando sente que é necessário de novo. Quando o desejo começa a desaparecer, é comum buscar soluções rápidas. Muitos homens, ao sentir que algo mudou no corpo, recorrem aos suplementos, cápsulas, vitaminas, fórmulas prontas. Tudo isso parece prometer um retorno imediato da energia, da potência, da vontade de viver. Mas existe uma verdade pouco falada: nenhum suplemento funciona sozinho. O corpo humano é inteligente.
Ele responde aquilo que percebe como necessário. Se não há movimento, se não há esforço real, o corpo não entende que precisa reagir. Pode vir testosterona em cápsula, pó proteico, vitamina importada. Se o corpo não for desafiado a se fortalecer, nada disso gera transformação verdadeira. O que acontece, na prática, é o ciclo da frustração. O homem começa a tomar tudo que vê pela frente. Espera uma melhora, mas o desejo não volta. O corpo continua cansado, a mente desanimada. E aí vem a sensação de que nada mais adianta, de que o problema está além da solução. Mas, na verdade, o que falta é o essencial: movimento com intenção. Há relatos de homens com mais de 60 anos que passaram por isso. Tentaram de tudo, até que, um dia, decidiram começar do zero, com um treino funcional leve, simples, feito em casa, com o próprio peso do corpo. Nada exagerado, nada que causasse dor. E em poucas semanas, o que parecia apagado começou a reaparecer. Não por milagre, mas porque o corpo entendeu que estava sendo usado de novo. Suplemento sem movimento é como regar uma planta sem luz. Pode ter água, pode ter nutriente, mas sem o estímulo certo, ela não cresce. O corpo é igual. Ele precisa sentir que é necessário. E isso só acontece quando você se move. Não importa a intensidade. O que importa é o sinal, o aviso, o gesto que diz: ainda existe força aqui dentro. Porque a partir desse gesto, tudo pode recomeçar. Poucos homens falam sobre isso em voz alta, mas muitos sentem, no silêncio, uma sensação difícil de explicar. Como se, com o passar dos anos, fossem desaparecendo aos poucos. Não só para os outros, mas para si mesmos. De repente, tudo aquilo que os fazia sentir vivos, trabalho, conquistas, relações, força física, começa a perder espaço. E junto com isso, vem a sensação de estar ficando invisível. Essa invisibilidade emocional pesa mais do que parece. Quando um homem começa a sentir que não é mais visto, nem como potência, nem como presença, algo dentro dele se retrai. A motivação diminui. O corpo responde com apatia. O desejo desaparece. Não por falta de estímulo, mas por falta de sentido. E existe um ponto pouco falado. O corpo sente essa ausência. A falta de propósito físico. A ausência de movimento com direção. Quando o corpo deixa de ser desafiado, quando não se sente mais útil, ele envia sinais de desligamento para o cérebro. É como se dissesse: já não há mais o que fazer aqui. E com o tempo, esse silêncio vira um cansaço, um afastamento de si mesmo. Essa é a armadilha do silêncio emocional. O homem que não se escuta mais, que não se reconhece no espelho, que perdeu a conexão com a própria presença física. E nesse lugar, o desejo não encontra espaço para existir. Ele precisa de algo para se apoiar. Precisa de um corpo que diga: estou aqui, pronto, inteiro. Existe um caminho de volta. Um gesto simbólico. Um pequeno movimento que representa mais do que exercício físico. Algo que devolve ao corpo a sensação de presença. Pode ser um alongamento feito com atenção, uma caminhada feita em silêncio, uma respiração consciente. O importante é que esse ato marque um reencontro com aquilo que estava esquecido. Quando o corpo se sente visto por dentro, o desejo começa a despertar. Não de forma explosiva, mas como uma chama que se reacende lentamente. O invisível volta a ser sentido. E o homem volta a ocupar seu próprio espaço, não pelo que faz, mas por quem é vivo, presente, capaz de desejar novamente. Existe uma ideia equivocada de que, para recuperar o desejo, é preciso passar por treinos pesados ou por exercícios que exigem demais do corpo. Mas a verdade é que, depois dos 55, o que mais importa não é a intensidade, é a intenção. O corpo responde melhor a movimentos conscientes, adaptados, feitos com respeito e constância. E quando isso acontece, algo começa a despertar por dentro. Mesmo com limitações, dores no joelho, cirurgias ou cansaço, ainda é possível ativar partes essenciais do corpo ligadas ao desejo. O períneo, o abdômen inferior e os músculos da parte frontal das coxas, especialmente o quadríceps, são regiões que funcionam como uma base de potência. Quando elas são estimuladas, mesmo que de forma leve, enviam sinais claros ao cérebro de que ainda há força.
E essa força se traduz em vontade de viver, de agir, de sentir. Existem 3 movimentos que podem ser feitos com segurança, mesmo por quem sente dor ou tem restrições. Um deles pode ser feito sentado, com a coluna ereta, contraindo suavemente a região do abdômen inferior enquanto respira de forma lenta. O outro envolve pressionar os pés contra o chão como se quisesse se levantar, mas sem sair do lugar. E o terceiro, simplesmente manter o olhar fixo em um ponto à frente, com a postura firme, como se o corpo estivesse se preparando para um passo. Esses gestos, por mais simples que pareçam, ativam partes do corpo que estavam adormecidas. Eles não exigem muito, mas exigem presença, atenção, respeito ao próprio ritmo. E quando feitos com frequência, começam a gerar uma nova percepção de si mesmo. O homem deixa de se sentir parado e passa a sentir que está novamente em movimento. Existe também uma técnica antiga, inspirada nos monges tibetanos, que consiste em respirar puxando o ar enquanto contrai o abdômen, como se estivesse fechando um zíper invisível de baixo para cima. E ao soltar o ar, manter o centro firme. Esse tipo de respiração não é só física. Ela desperta uma memória interna de força, de direção, de foco. Com o tempo, esses movimentos se tornam mais do que exercícios. Eles viram rituais de reencontro com o desejo de viver, porque não é o tamanho do esforço que importa, é a intenção com que ele é feito. E quando a intenção é clara, o corpo entende e começa a responder, mesmo depois de anos em silêncio. Existe um sentimento profundo que muitos homens evitam encarar, o medo de não conseguir. Ele aparece em situações simples, como subir uma escada, levantar de uma cadeira sem apoio ou caminhar em um lugar mais movimentado. Esse medo, muitas vezes escondido sob o nome de cansaço ou preguiça, tem um impacto direto sobre a forma como o desejo se manifesta. Porque o desejo não floresce onde há insegurança. Ele precisa de espaço, de confiança, de presença. Quando o corpo falha em algo que antes fazia com facilidade, o cérebro registra essa experiência como um aviso. Mesmo que a pessoa não perceba, algo dentro dela passa a duvidar, a desconfiar da própria capacidade. E com o tempo, essa dúvida se espalha. Ela atinge não só o físico, mas também o emocional, a autoestima, a imagem que o homem tem de si mesmo. E não se trata de ego, trata-se de identidade. Um corpo que teme se mover com firmeza também teme desejar, porque o desejo exige entrega, exige confiança. E se a base não está segura, tudo que vem depois se torna instável. Mas há uma saída, e ela começa com o que chamamos de microvitórias. Pequenos movimentos que, feitos todos os dias, vão reconstruindo a segurança. Pode ser um gesto de 30 segundos, como contrair as pernas enquanto está sentado, mantendo o corpo ereto e a respiração calma. Esse tipo de ação simples gera uma sensação imediata de presença, de que o corpo está acordado, de que ainda existe potência ali dentro. Com o tempo, essas microvitórias se acumulam, e aos poucos, o medo vai diminuindo. O corpo começa a confiar de novo, e com essa confiança, o desejo encontra um caminho para retornar, porque o desejo não nasce da força bruta. Ele nasce da certeza silenciosa de que, mesmo com limitações, ainda existe algo que pulsa, algo que se move, algo que quer continuar vivo. Existe uma força silenciosa dentro de cada homem. Uma energia que não depende de músculos grandes, nem de juventude, nem de conquistas externas. Essa força tem a ver com direção, com presença, com a sensação de estar inteiro em si mesmo. E ela se expressa de forma muito clara, através do movimento. Com o passar dos anos, muitos homens vão perdendo contato com essa força. Deixam de sentir que têm um propósito físico no mundo. E pouco a pouco, a energia masculina que antes guiava suas ações, suas escolhas até seu desejo, começa a enfraquecer. Não por falta de vontade, mas por falta de conexão com o próprio corpo. É como se a alma ainda quisesse ir, mas o corpo não acompanhasse mais. Essa desconexão gera um vazio. Um espaço onde antes havia firmeza, hoje é incerteza. Onde antes havia impulso, hoje há hesitação. Mas o caminho de volta existe. E ele não passa por teorias ou explicações. Ele passa pelo gesto, pelo movimento intencional, pela prática de habitar o corpo com atenção e respeito.
Um ritual simples pode despertar essa memória. Caminhar por 7 minutos em silêncio, todos os dias. Sem pressa, sem distração. Apenas caminhando como quem retorna para si mesmo. Sentindo o pé tocar o chão. Sentindo o ar entrar e sair. Sentindo que, mesmo com limitações, o corpo ainda pode ir. Ainda pode se mover. Essa caminhada não é só física. Ela é simbólica. Cada passo é uma afirmação. Ainda estou aqui. E quando o corpo volta a sentir essa presença, a masculinidade ativa desperta. Não como um papel social, mas como uma energia viva, ancestral, que move, protege, direciona. E com ela, o desejo também volta. Porque o corpo que se lembra de quem é, não precisa mais procurar fora aquilo que sempre esteve dentro. O movimento é mais do que ação. É reconexão. É espiritualidade aplicada ao corpo. E quando essa ligação se refaz, tudo começa a mudar. Sem barulho, sem urgência. Apenas com constância, atenção e intenção. Como deve ser. Mesmo quando o corpo está cansado, parado ou limitado, a mente continua viva. E isso é mais poderoso do que parece. Porque a forma como você pensa o próprio corpo influencia diretamente na forma como ele responde. Existe uma ligação íntima entre o que se imagina e o que se sente. Entre o que se visualiza e o que se realiza. O desejo, muitas vezes, nasce primeiro na mente e depois encontra espaço no corpo. A ciência já comprovou. Quando alguém pensa em um movimento com atenção, os centros motores do cérebro se ativam como se o movimento estivesse realmente acontecendo. É como se o corpo se preparasse para voltar à ação, mesmo antes de sair do lugar. E isso abre uma nova possibilidade. Mesmo para quem sente dor, para quem tem medo, para quem ainda não consegue se mover com liberdade. Visualizações simples, feitas em silêncio, com respiração calma, podem reativar essa conexão esquecida. Imaginar o próprio corpo caminhando com firmeza. Visualizar os pés tocando o chão, os músculos se contraindo, o tronco ereto. Sentir, mesmo que em pensamento, que ainda há força ali dentro. Esse tipo de prática não é fantasia, é preparação. É um ensaio silencioso para a retomada do movimento real. Existe uma combinação poderosa, 2 minutos de movimento leve, mesmo que adaptado, seguidos de uma afirmação física. Uma frase que o corpo possa escutar. Algo como, eu ainda estou aqui, forte, presente, capaz. Repetida com convicção, com intenção, com o corpo envolvido. Isso não é apenas motivação. É um treinamento da mente para lembrar ao corpo do que ele é feito. Porque o desejo, no fundo, é isso, um chamado do corpo para voltar a existir por inteiro. E quando a mente responde a esse chamado com clareza, com imagem, com direção, o corpo começa a se mover de novo. Pode ser devagar, pode ser sutil, mas será verdadeiro. Lembre-se de uma coisa: quando você para de se mover, o desejo para de te procurar. Mas quando você pensa no movimento, mesmo antes de realizá-lo, já está dizendo ao desejo: pode voltar, eu estou pronto. E esse pode ser o primeiro passo para tudo recomeçar. Durante anos, talvez você tenha acreditado que o desejo simplesmente vai embora com o tempo, que é normal perder o impulso, a vontade, a chama. Mas a verdade é que o desejo não desaparece. Ele adormece. E dorme quando o corpo deixa de ser usado com propósito, quando os movimentos perdem intenção, quando a presença vai sendo esquecida, um gesto de cada vez. Mas nada está perdido, porque o desejo pode ser acordado. E esse despertar começa no corpo, não com pressa, não com culpa, mas com coragem de se reencontrar. Cada vez que você se move com consciência, mesmo que por um minuto, você envia ao seu corpo uma mensagem poderosa: eu confio em você. E essa confiança muda tudo, porque o corpo, quando se sente necessário, responde. Ele volta a vibrar, volta a pulsar, volta a desejar, não porque você forçou, mas porque você permitiu. O verdadeiro rejuvenescimento não está nos produtos que prometem resultados imediatos. Ele está no gesto pequeno, feito todos os dias, com intenção. Está na escolha de levantar-se mesmo que devagar, de respirar fundo mesmo quando tudo parece difícil, de acreditar que, mesmo com limitações, ainda há potência dentro de você. Hoje,
Talvez você se sinta distante desse lugar, mas isso pode mudar. E a mudança começa agora, com um desafio simbólico, um só. Um movimento por dia que diga, em silêncio, com firmeza, ainda estou vivo. Não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre descobrir a força que existe em quem você é hoje. E esse homem, que ainda sente, ainda pensa, ainda quer, tem tudo para reacender o próprio desejo. Um passo de cada vez. Com calma, com constância e com a certeza de que ainda há muito por viver, muito por sentir, muito por desejar. Clique no vídeo que estão recomendando agora.